falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu pai. Do meu pai. Oh, abra o teu coração. Pai, eu sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu Saudades do meu pai. Do meu pai. Agora com toda a tua força, eu vou voltar pra casa do... Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Oh, Jesus. Receba, Pai. Receba essa pessoa, Pai, na tua presença, Senhor. Oh, meu irmão, o melhor lugar para estar, para viver, é na presença do Todo-Poderoso. Oh, você que já é batizado no Espírito Santo, seja renovado, renovada nessa manhã. Você que ainda não é, que hoje seja o dia onde o Senhor vai te encher até você transbordar. Oh, Jesus, vai enchendo cada coração. Oh, meu Deus, vai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, derramando o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo, Pai, sobre a tua igreja nessa manhã. Você pode, meu irmão. Ele quer comunhão contigo. Oh, Ele quer te encher. A palavra dele diz: abra a tua boca que eu a encherei. Oh, Jesus, vai enchendo, vai enchendo. Oh, Pai, vai enchendo, meu Deus, até essa pessoa se derramar na tua presença. Oh, maravilhoso. Oh, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Encha, meu Deus, esse coração. Oh, meu Deus, arranca essa tristeza dessa pessoa. Oh, vai enchendo, Jesus. Ah, meu Deus, a ponto, meu Deus, de não haver mais lugar para a tristeza, para o rancor, para a mágoa, para o ódio, para a dúvida. Oh, seja visitado nessa manhã, seja cheio da presença de Deus. Oh, você que estava longe, oh, se aproxime, se aproxime. Ele quer comunhão com você. Oh, Ele quer te encher nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Tenha liberdade, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, se lance nos braços dele nessa manhã. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu, declaro, eu vou voltar. Eu vou voltar pra casa do... Eu quero o amor. Eu quero amor da casa do... E repousar tranquilo nos braços do
meu Pai, do meu Pai. Que essa pessoa se sinta abraçada nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui, mas receba o abraço do Senhor. Você em casa, onde você estiver, no presídio, no hospital, nesse quarto escuro, receba o abraço do Senhor nessa manhã. Oh, Jesus vai fortalecendo, Senhor. Vai trazendo de volta a esperança, Pai, para esse coração desanimado, para essa pessoa que estava com dúvida, Pai. Oh, Jesus, que ela venha, meu Deus, através da palavra, ter a certeza que é a fé, para que ela possa prosseguir, para que ela possa avançar, para que ela possa conquistar tudo o que o Senhor tem preparado para ela. Diga: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia em Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16. Glória a Deus. Provérbios 16. Todos acharam? Versículo 1. Provérbios 16, 1. Amém? Eu acho que o Vini combinou essa canção comigo, hein, Vini? Comigo não, mas com o Espírito Santo, né? Diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Eu vou pedir para colocar a versão atualizada. A minha tela aqui está dando problema, não estou conseguindo ver, mas eu vou puxar aqui. Eu tenho a Bíblia aqui também na minha nova versão atualizada. Diz assim, ó: Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado realizará. Agora pula e vai para o versículo 9 comigo. Diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora, isso pode ser verdade ou não na nossa vida. Nós podemos fazer os nossos planos e andar segundo a eles, ou sermos dirigidos pelo Senhor. O Senhor quer dirigir a todos. O Senhor tem direção para todos, mas nem todos andam segundo a direção de Deus. Lembra o que o Senhor falou para Josué? O Senhor falou para Josué que Moisés já estava morto. Ele ia fazer o povo herdar a terra, que ninguém ia se suster diante dele todos os dias da vida dele. Mas ele falou: tão somente esforça-te para guardar todo o mandamento. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Medite no livro dessa lei de dia e de noite. Aí depois ele diz: então farás prosperar o teu caminho. Então, para que eu tenha a bênção de Deus, para que eu seja dirigido por Deus a ponto de alcançar o que Ele tem para mim, eu tenho que me deixar ser guiado. Deus não obriga ninguém. Quantos que conheceram ao Senhor e se desviaram do caminho? Quantos que ainda não conheceram o Senhor? E quantos estão no caminho do Senhor? Às vezes tem até desejo, né, de fazer algo que não agrada a Deus, mas antes de fazer qualquer coisa, busca a direção de Deus. Enquanto Deus não disser, pessoal, não faça.
Fique na presença dele, fique na comunhão. Pastor, mas às vezes está demorando demais. É porque não é para ser, tem coisa que não é para ser. Ou às vezes vai chegar o tempo. O que diz a Bíblia? Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O mundo diz, Deus tarda, mas não. Mas a verdade é uma só: Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Ele chega na hora certa. Eu me lembro de Noé. A Bíblia lá em Gênesis fala sobre Noé. Nós não vamos estudar sobre Noé hoje. E a Bíblia diz assim, que Deus falou para Noé fazer a arca. Deu as medidas, exatamente como deveria ser feito, né? Deu um projeto para Noé. E Noé foi trabalhando. 100 anos trabalhando, para o Senhor chegar para ele e falou assim, Noé, agora entra tu e a tua família, tua mulher, teus filhos e as suas noras. E se ele não tivesse feito? Ele ia entrar onde? Ele não ia ter lugar para entrar. Ele ia ser também o quê? Afogado, como todos os demais foram afogados. Só que ele não desistiu, ele ficou ali, exatamente como o Senhor falou. Pastor, mas 100 anos são muito tempo, são muitos anos. Sim, mas ele permaneceu. Quantas pessoas que não conseguem permanecer 1 mês, 2 meses, 3 meses? Nós estamos fazendo aqui um congresso do empreendedor. Aliás, o pastor Anderson foi usado por Deus para nos abençoar segunda passada. Nós começamos com um povão aqui na igreja, pessoal. Passou-se 1 mês, não tinha nem a metade mais. As pessoas têm dificuldade de permanecer. Faculdades começam cheias, né? Salas lotadas. Quando chega no meio do curso já tem menos da metade. Quando chega na hora de se formar, tem que unir várias classes para conseguir fazer uma formatura, porque as pessoas não permanecem. Começam, mas não terminam. Ou às vezes começam sem a direção de Deus. É isso mesmo que é para fazer, Senhor? Não, eu vou fazer porque eu vi que tem uma pessoa que está ganhando dinheiro. Eu vi que tem uma pessoa que está se dando bem. Aí a pessoa faz, mas não é a direção de Deus para ela. O que nós lemos lá em Provérbios 16? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu quero, Senhor, essa é a minha vontade. Jesus também tinha vontade como homem, mas todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. Nem Jesus tomou decisão sem buscar a Deus, sem orar a Deus e falar que seja feita a tua vontade. Poderia falar com você sobre Abraão nessa manhã também. Abraão estava ali com seu sobrinho Ló e com muitas riquezas. E a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão, era Abrão ainda, né? E os pastores de Ló. E o que Abraão disse? Ló, pode decidir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque ele não queria tomar decisão. Porque o Senhor falou para ele, lá no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é sair andando por aí, eu vou te mostrar. Mas só que Ló já achava que estava bem, então eu vou escolher. Olhou para as campinas e falou: é ali que eu vou. Agradou o quê? Os olhos. Mas qual foi o final? Família destruída. A mulher se tornou numa estátua. Foram para um lugar de pecado, um lugar terrível. E várias outras histórias eu poderia contar. Mas hoje eu quero ler com você sobre o livro de Ruth. Vamos lá, Ruth, capítulo de número 1. Ruth está bem no início da Bíblia, antes ali dos reis, pessoal. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí depois vem Samuel. Achou Samuel, já passou, é só voltar. Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus. Ruth 1:1. Olha o que diz aqui. Nós já estudamos várias vezes esse livro, mas Deus sempre traz revelação nova. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra,
pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus dois. Ele saiu o quê, pessoal? Peregrinar. O que é peregrinar? Eu vou trazer para você aqui o que é peregrinar exatamente no dicionário. Quando a pessoa sai a peregrinar, é porque ela não tem uma direção definida. Diz assim, ó, uma peregrinação é uma jornada ou viagem a pé ou por outros meios a um lugar. Não é isso aqui. Isso aqui está errado. Eu quero peregrinar, não peregrinação. Coloquei errado aqui. Peregrinar. Isso. No sentido bíblico, peregrinar é o ato de caminhar como estrangeiro ou morador temporário na terra, com os olhos voltados para a pátria celestial. Mais do que uma simples viagem física, representa uma jornada de fé, obediência e dependência de Deus. Mas aqui também não é, porque ele não buscou a Deus. Ele saiu a peregrinar de qualquer maneira. O peregrino geralmente é aquele que, quando a pessoa está andando sozinha por aí, aí você fala, esse aí é o quê? É um peregrino. Quem já leu o livro O Peregrino aqui? Quem já leu? Já assistiram o filme? Pessoal, é uma coisa muito importante você fazer, se você puder. Leia ou assista o filme. Era um homem que andava cheio de atividades, era um homem que tinha família, tinha tudo, mas não tinha Deus na vida dele. Eu não vou contar detalhes aqui, até encontrar Jesus e a vida dele mudar. A Bíblia diz que houve fome na terra e eles saíram a peregrinar, ou seja, saíram andando. Vamos tentar a vida. Quantos saem a peregrinar e quebram a cara? Eu posso dizer para você que já conheci várias pessoas que saíram por aí a peregrinar. Vou começar falando de São Paulo, por exemplo. Quantos nordestinos saem de São Paulo e falam, vou ganhar a vida em São Paulo? E chega lá e vai passar fome, pessoal. Vai mendigar, vai passar necessidade. Por quê? Não é a direção de Deus. Seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Santa Catarina, seja Criciúma, seja Miami, seja Tóquio, seja onde for, nós temos que estar na presença de Deus, seguindo a direção de Deus. Senão, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos padecer necessidade. Quando nós andamos na direção de Deus, a Bíblia diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. A Bíblia não diz que esse homem e a família buscaram a Deus. Eles saíram sem ir, pastor, mas Abrão também saiu, mas Deus falou com ele. Falou ou não falou? E vai para a terra que eu te mostrarei. Quem mandou esse homem sair a peregrinar? Vamos ler mais um pedacinho. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ou seja, quem falou com Elimeleque e a sua mulher e os seus filhos para saírem? Ninguém. Eles decidiram. Espera aí, aqui está tendo fome, então vamos tentar a sorte. Vamos tentar achar um lugar que vai suprir a nossa necessidade. E quem disse que lá também não teria problema, pessoal? Nós não podemos sair de qualquer jeito. Nós não podemos tomar decisões de qualquer jeito. Eu já disse para vocês aqui, até peço desculpa que eu sou repetitivo, quantas pessoas que eu conheci nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, que foram peregrinar, saem daqui, fazem loucuras para chegar naquele país, aí quando chega lá passam necessidades. Por quê? Não era a direção de Deus para eles. A Bíblia diz que as bênçãos virão e me alcançarão, mas graças a Deus que Deus é maravilhoso. Quantos que por causa dessa dificuldade chegam lá e aceitam Jesus? Aí fala, espera aí, não é o lugar, eu preciso de algo a mais, eu preciso de algo além. Aí vai buscar a Deus para ter a direção
a direção de Deus. E Deus dá, pessoal. Quantos que eu conheci que me contaram o testemunho: pastor, a gente veio para cá, achamos que aqui nós íamos ter a melhor vida, saí lá de Criciúma e vim para cá, pastor, passei pelo México, foi isso, e conta aquelas histórias terríveis, e chegamos aqui, pastor, só dificuldade. Quantos passam fome, quantos passam frio, e quando vê que não tem mais saída, aí vão para a igreja buscar Deus. Aí Deus começa a dar direção, a pessoa começa a andar na direção de Deus, aí Deus supra as necessidades. Mas quantos que saem por aí, pessoal, sem direção nenhuma e quebram a cara? A Bíblia diz aqui, o próximo versículo, leia comigo, 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Além de tomarem uma decisão e irem para uma terra desconhecida, agora, devido, aquela atitude deles, agora com 10 anos, quanta coisa aconteceu. O marido morreu e os dois filhos. E aquela mulher estava agora o quê? Desamparada. Imagina uma mulher sozinha, numa terra que ela não conhece. Naquela época, pessoal, não era igual hoje, que a mulher trabalha em uma coisa, o marido trabalha na outra, Às vezes as mulheres hoje chegam a ganhar até mais do que o marido para suprir a necessidade da casa. Agora tinham 3 mulheres sozinhas, 3 mulheres abandonadas, não porque eles abandonaram, mas morreram, ficaram ali aquelas 3 mulheres, por causa de uma decisão sem a direção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas se não é de Deus, vai acrescentar o quê? Vai acrescentar dores. Toda vez que nós tomamos decisões baseadas nos nossos desejos, naquilo que olhamos, eu gostei, hein? É isso aí. Até para comprar alguma coisa, busca a direção de Deus. Não, pastor, mas fulano tem, eu tenho que ter também. A pessoa usa, eu tenho que usar também. Quem disse para você isso? Não, busca a direção de Deus. Pastor, fulano comprou uma casa lá no condomínio novo que abriu, eu tenho que comprar um lá também. Quem disse que você tem que morar naquele condomínio? Busca a direção de Deus. Pastor, mas é maravilhoso, as Campinas também eram lindas, mas só que trouxe dor para a família de Ló, trouxe sofrimento. Quando nós andamos na direção de Deus, não tem sofrimento, pessoal. Todos nós passamos sim dias difíceis, o dia mal vem para todos, mas onde nós estivermos, ali Deus vai estar conosco e vai suprir todas as nossas necessidades. Não adianta falar, eu sou de Jesus e nada acontece, isso é mentira. Mas a Bíblia também diz, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é sofrimento, não é dificuldade, não é padecer necessidade, não, pelo contrário. A Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele não quer que nós soframos, Ele quer que tenhamos uma vida abençoada, mas por uma decisão de um homem. Quantas vezes a decisão de uma pessoa faz toda a família sofrer? Sim ou não? Pastor, está jogando pedra no homem? Não, eu estou contando a história que a Bíblia conta. Ele saiu a peregrinar e levou a família, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. As consequências vieram. Aí continua dizendo, isso tudo em 10 anos, hein? Versículo de número 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe de onde eles tinham saído, e agora estava voltando para onde? Valeu a pena ter saído? Quantas pessoas estão na presença de Deus? Eu pregava na sexta-feira sobre o filho pródigo. Tinha tudo em casa,
não faltava nada. Só que ele quis andar da maneira que ele achava que era. Pediu a herança adiantada, o pai está aqui. É isso que você quer? Tudo bem. E ele foi e começou a viver uma vida dissoluta, diz a Bíblia. O que é a vida dissoluta? De qualquer jeito. Uma vida sem direção, uma vida sem regras. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. Aí ele falou, opa, nem os empregados de meu pai passam necessidade, eu estou aqui padecendo necessidade e fome. Ele queria comer a comida dos porcos, as bolotas dos porcos. Lá em Minas a gente fala lavagem, vocês conhecem aqui também, né? Queria comer o resto. Mas só que ele voltou para onde? Para a casa do papai dele, porque lá ele nunca deveria ter saído, porque lá tinha suprimento. E o pai fez o quê? Quem falou sempre tem? Irmã Jussara? O Senhor sempre tem suprimento para nós. Sempre tem, pessoal. Deus sempre supre todas as nossas necessidades. Olha para trás, vê de onde você saiu. Vê quanta coisa Deus já fez na sua vida até o dia de hoje. Só que às vezes nós esquecemos o que Deus faz. Não, mas é porque eu queria isso, eu queria aquilo. Aí a gente foca em algo que ainda não temos, ou coisa que nem, talvez nunca vamos ter, porque não é de Deus para nós, e esquecemos de toda a bondade que Deus já fez na nossa vida. Olha de onde Deus te tirou e de onde Deus te colocou. Não saia peregrinando. Todas as pessoas que saem sem direção, pessoal, quebram a cara. Todas as pessoas que saem tomando decisões sem buscar a direção de Deus, encontram dores pelo caminho. A Bíblia diz em Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá. O que é a palavra? É a direção de Deus para nós, em todas as áreas da nossa vida. Continuando, pessoal, versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que eu já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra... Deus é mau, pessoal. Ela estava com uma amargura tão grande no coração que ela colocou a culpa em quem? Em Deus. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes fazemos igual Jó, né? Maldito o dia em que eu fui gerado. Não, Deus não nos gerou para viver uma vida qualquer. Deus nos gerou para nos dar o melhor dessa terra. Ela estava amargurada. Para que andar comigo? Eu não vou dar mais marido para vocês, não dá tempo, eu já estou velha. E ainda que eu tivesse condições, vocês iriam esperar? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Como dizem por aí, né? A mão de Deus está pesando. A mão de Deus pesar sobre alguém, não sobra nada, pessoal. Quem somos nós para aguentar o peso da mão de Deus? Não, o nosso Deus é bendito, o nosso Deus é abençoador. Ele tira o fardo, ele não coloca o fardo. A Bíblia diz que o fardo dele é leve e o jugo é
A promessa dele é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Pastor Anderson falava na segunda-feira, a gente fala: o Senhor é o meu pastor. O que é pastor? Pastor é aquele que governa a sua vida, é o seu mestre, é aquele que dá a direção que você deve seguir. E ele te leva onde? As águas tranquilas. Mas e se eu não andar segundo o que ele falou? Eu não vou encontrar as águas tranquilas. Aos pastos verdejantes, ou seja, ele tem suprimento para nós. Ele diz que ele vai refrigerar refrigera a minha alma. Só que às vezes nós não andamos segundo ele, não deixamos que ele seja pastor da nossa vida, não deixamos que ele governe a nossa vida, e queremos refrigério da alma. Não vamos encontrar, só nele nós vamos encontrar. E ela, amargurada, continua dizendo: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não te instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Espera aí, não vou não. Você veio para cá, para onde estamos, você veio para o nosso povo, e aqui você padeceu necessidade, mas você está indo para o seu Deus, onde tem pão. Você está indo onde as necessidades são supridas. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu. Eu quero esse Deus que você serve. Pessoal, isso aí é algo muito forte. A Bíblia não conta aqui, mas deve que ela contava para elas: olha, nós vivíamos numa terra assim, Deus supria a nossa necessidade, Deus tirou o povo dele do Egito e trouxe para uma terra que mana leite e mel. E deve que contava cada testemunho. Ruth falou: o quê? Eu não vou largar essa mulher nunca mais, eu vou atrás dela, porque é o Deus dela que supre todas as necessidades. A outra, a Bíblia nunca mais falou sobre a outra. Ruth é o livro. Qual o nome do livro? Ruth, uma mulher que decidiu servir a Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado. Todo ainda estava amargurada. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Quantas pessoas, pessoal, que saem da presença de Deus, acha que vai, né? Vou me dar bem agora. Daí a pouco volta, pessoal, igual o cachorrinho vira-lata com o rabinho entre as pernas, cabisbaixa, triste. Às vezes demora a voltar porque tem o quê? Tem vergonha. Tem muitas pessoas, às vezes você conversa: eu tenho vergonha, todo mundo ali me conhece. Ai, pastor, se eu voltar para a Igreja da Graça, pastor, todo mundo conhece a minha história. E daí? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, não. Pelo contrário, nós queremos ver todo mundo onde? No céu. Quando você vê alguém que está caído, não aponte o dedo para ela, ore por ela, abençoe a vida dela. Às vezes nós até sabemos de alguém: mas fulano saiu da igreja, pastor, por isso está acontecendo isso. Então vai lá e resgata ela. Arei, por que você saiu? Não deveria ter saído, está sofrendo, está com dificuldade. Vamos lá, Jesus te ama, vamos voltar para a casa do Pai. Manda a música do Thales lá para ela, né? Para que ela se desperte e volte para a casa de Deus.
ela ainda estava amargurada, falando que o nome dela deveria ser o quê, pessoal? Mara. Por quê? Não porque estou amargurado, porque que grande amargura me tem dado todo poderoso. Não foi Deus que deu, não. Foi a decisão deles. Me perdoa, mas o marido não estava sozinho. Ela deveria ser aquela que chegasse e falasse assim: não vamos não. Deus sempre supriu a nossa necessidade. Para que a gente vai sair daqui? Para que a gente vai peregrinar? Às vezes é necessário, pessoal. A Bíblia diz: é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Sim ou não? Sim. Quantas vezes eu estou decidido a fazer uma coisa, minha esposa fala: não, amor, negativo, isso aí não, está errado. Não. Olha, ora primeiro, pensa, respira fundo. Aí depois fala: realmente não era para fazer. Deus está usando ela para... E às vezes é o contrário. Ela que já está decidida. Eu falo: calma, relaxa, galega, né? Chama ela de galega. Cadê a galega? Daí não. Relaxa, galega, né? Quantas vezes, pessoal? A Bíblia diz... Eu preguei outro dia num casamento e eu falava sobre o cordão de 3 dobras. Eu, minha esposa, mas quem que é o cabeça? É Deus, não sou eu não. Eu sou o cabeça da casa, mas o cabeça do casal é quem? É Deus. E se eu não estiver na direção de Deus, eu vou colocar tudo a perder. Nós temos que buscar a direção de Deus. E quando as coisas estiverem difíceis, não tente culpar Deus. Quantas vezes eu já ouvi falar: Jó não blasfemou, blasfemou. Jó não murmurou, murmurou muito. São quase 30 capítulos de Jó, só ele tentando se justificar. Ele era justo, mas Deus era mau. Não, Deus nunca é mau. Deus é bendito, Deus é benigno, Deus tem o melhor para nós. Ele diz que se nós o ouvirmos, Ele vai nos dar o melhor dessa terra. Não tem uma parte que você vai achar Deus como mal. Deus sempre é bendito. Toda vez que o povo sofreu, foi pela desobediência, foi pela rebeldia. Continua dizendo: cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Em momento nenhum ela poderia falar isso. Foi Deus que falou com ela e com o marido: vai para lá, eu estou mandando vocês. Qual que é o nome da cidade que eles foram mesmo? A terra que eles foram? Saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. Ou seja, saíram, foram porque quiseram, porque decidiram ir. Não foi Deus que falou. Elimeleque, né? Esse nome é difícil. Elimeleque, pega a sua esposa, pega os seus filhos, eu tenho uma direção para você. Lembra quando Deus deu direção para Elias? Ele foi e profetizou contra Acabe, que havia o quê? E haveria seca, não haveria chuva mais. Mas só que Deus deu uma direção para ele: você vai para a beira do ribeiro de Querite, e ali você vai beber água do ribeiro, e eu vou enviar os corvos com o quê? Pão e carne. Não era pão e mortadela, pessoal, era pão e carne. Deus cuida dos seus. Se Deus falou, pode ser o pior lugar da face da terra, Deus vai cuidar. Mas se você sair, pode ir para o melhor lugar. Pastor, meu sonho é morar em Nova York. É o sonho de Deus para você? Se for, você vai ser bem sucedido. Se não for, você pode padecer necessidade. Quantos mendigos tem em Nova York, pessoal? Ah, pastor, é impossível um negócio desse. Vai lá que você vai ver. Quantas pessoas milionárias, bem-sucedidas. Mas quando nós não estamos com a bênção de Deus, pessoal, nós padecemos necessidade. Voltando para cá, versículo próximo. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Chegaram quando, pessoal? No princípio de quê?
O que é cega? Colheita. Saíram para buscar pão, e onde tinha pão? Chegaram no momento certo, de onde nunca deveria ter saído. A minha pergunta para você é: eu sei que a maioria aqui está em comunhão com Deus, são pessoas que estão aqui sempre, estão buscando a Deus, mas aqui, ou em casa, onde você estiver, saiu da presença de Deus, volte logo. O diabo está te cirandando. Lembra o que o Senhor falou para Pedro? Ô Pedro, o diabo está te cirandando. Ou seja, ele queria devorar Pedro. Pedro, né? Não, Senhor, não, Senhor. Opa, vigia. Vigia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora aquele que já caiu, volte logo. O Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando. Se hoje for a última oportunidade, Senhor, eu não vou desperdiçar não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada... Ainda que você pense que para você não tem jeito, tem jeito. Pastor, eu estou amargurado como Noemi. Meu nome hoje poderia ser Mara. Não, está amarrado em nome de Jesus. Hoje o meu nome vai ser alegria, fortaleza. O Senhor vai me fortalecer nessa manhã. Está me fortalecendo com essa palavra. O Senhor está me dando pão. Não saia da presença dEle. É na presença dEle que Ele supre todas as suas necessidades. Duas histórias em uma. Noemi tomou uma decisão, infelizmente, né? O marido tomou, mas junto com o marido, e saíram de onde não deveria ter saído. Só que Ruth, aliás, o livro Ruth, ela tomou uma decisão de ir para onde tinha suprimento, onde verdadeiramente Deus visitava o povo dele. E eu não sei se você conhece a história de Ruth como um todo, mas lá no finalzinho, no capítulo 4, vai comigo, por favor. Capítulo 4. Eu não vou ter tempo de ler toda a história de Ruth, mas eu vou querer que você leia depois. Lá no capítulo 4 de Ruth, versículo 13, diz assim, ó. Porque Ruth veio, casou-se, e diz assim, ela casou com Boaz. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de... Não era qualquer um não, era o vovô de Davi, o rei, aquele que depois veio a ser rei de Israel. Uma família tomou decisão errada e saiu, mas quando estava voltando, e Ruth falou: espera aí, não vou ficar aqui não, eu vou para esse Deus que supre todas as necessidades. O teu Deus será o meu Deus. Quantos estão precisando vir? E tem quantos saindo da presença de Deus? Se você está, não saia. Ainda que de repente você falou: esse é o último dia que eu vou na igreja. Não é não. Não é não, Deus está falando com você: permaneça na minha presença. E talvez você veio hoje, está até assim meio cabisbaixo. Ih, pastor, o senhor me viu aqui. Eu não, mas o Espírito Santo vê. E Ele está falando contigo: aqui é o seu lugar, permaneça na minha presença. Você que está em casa, talvez há muito tempo está falando: eu tenho que ir na igreja, eu tenho que tomar uma decisão. Ai, que saudade que eu tenho de estar aí, pastor. Vem para cá, Deus está de braços abertos para te receber. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Que nós possamos a cada dia andar na direção de Deus. Que nós possamos a cada dia buscar a Ele e falar: Senhor,
O que eu preciso é o que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada que não provém do Senhor. Eu não quero viver um dia fora da tua presença. E para finalizarmos, Salmos 1, versículo de número 2 em diante. Salmos 1, versículo de número 2 em diante. Glória a Deus. Salmos 1, 2. Todos acharam? Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para que eu medito? Para tomar decisão, para saber o que eu tenho que fazer. Hoje é domingo, você veio para a casa de Deus, você veio meditar, e Deus está te dando uma direção para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha uma semana de vitórias. Aí continua: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação. Não o tempo todo. Tem gente que acha assim: não, a vida é só de maravilhas. Tem tempo de plantar e tempo de... E entre a plantação e a colheita tem que cuidar. Tem ou não tem? Tem jardineiro aí? Tem um ali que eu estou sabendo lá, irmão Max, né? É só plantar, irmão Max? Irmão Valério, é só plantar? Não, até dar fruto vai longe, né? Diz que a tamareira de Israel demora 100 anos para dar fruto. Ou seja, quem planta não come dela não, vai deixar para os netinhos, né? Só que às vezes a pessoa não, ela quer plantar hoje e quer colher no mesmo dia. Não, pessoal, plante, esteja na presença do Senhor o tempo todo. Na estação própria vai vir o seu fruto. Eu ouvi um testemunho lindo aqui do meu amigo Vinícius. Cadê ele? Ele se preparou 6 anos esperando uma vaga. Mas e se ele não tivesse tomado uma decisão de ir lá fazer a habilitação dele, né? Porque às vezes a pessoa ela quer, mas ela não está o quê? Não está pronta. Tem que estar o quê? Tem que estar pronto. Jovens, não deixe de estudar. Está um negócio agora na cabeça do jovem: eu não preciso estudar mais não, porque tem um influenciador lá na rede social que não estuda e ganha dinheiro. Glória a Deus pela vida dele, mas se prepara. É ou não é? Tem quantos bobinhos aí fazendo isso, achando porque o outro tem, eu vou ter também. Cuidado. Não, siga a direção normal de todo mundo. Vai lá, estuda, se prepare, esteja pronto para receber a bênção de Deus sobre a tua vida. E se chegar antes, glória a Deus, mas eu já estou no caminho, eu estou fazendo o que tenho que fazer. Cadê o Vini? Apareceu? Ouvi, gostei, hein? Parabéns, glória a Deus. É isso aí, pessoal, é de passo em passo, não tenha pressa. Às vezes a pessoa fala: está demorando. Quantos anos você tem, Vini? 23. Está começando a vida agora, não está demorando, é o momento certo. Tem uma canção que diz assim, quando ele fica em silêncio é porque ele está o quê? Preparando, né? Deus não rejeita, jamais. Deus nunca rejeita a oração. Ore. Está com dúvida? Busca ao Senhor. Pastor, Deus não falou ainda. Continue buscando. Quantos tem pressa para casar? Não, vou casar porque está todo mundo casando, eu tenho que casar, estou ficando velho. Quantos anos você tem? 19. Estou ficando para titia, já estou com 19. Não, pessoal, não existe uma data, uma regra, mas esteja pronto, esteja pronta. No tempo certo, Deus vai abençoando, vai abrindo portas assim. Opa, agora é Deus. Agora foi Deus. Por quê? Não está acrescentando dores. Continua aqui, versículo 2, no versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Ou seja, não vai ter dor não, e tudo quanto fizer prosperará. Na direção de quem? De Deus, meditando nesse livro de dia e de noite, tendo o prazer de buscar a Ele. Amém, pessoal? E é o que você veio fazer hoje. Uma palavra simples, mas se você seguir, vai te dar o benefício que você precisa. Se você seguir, você vai evitar muitas dores. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores na nossa vida. Talvez você está pensando: tem coisa que eu já fiz, pastor, e acrescentou muitas dores na minha vida.
eu tenho certeza que não foi a direção de Deus. Porque quando é a direção dele, não acrescenta dores. A Bíblia diz que ele vai adiante de vós, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos, quebrando as portas de bronze, de ferro, ou seja, tudo que tiver no caminho, se tiver na direção dele, ele vai antes de você. Moisés sabia disso e falou: não nos deixe subir daqui se a tua presença não for conosco, porque eles iriam quebrar a cara, o inimigo ia destruí-los, mas se tivesse com Deus, não iria. Tome sempre uma decisão pautada na direção de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Eu creio que Deus falou com todos, tanto aqui na igreja quanto em casa. Agora é o momento de você abrir o teu coração. Talvez você vai falar: Senhor, a minha direção até agora era essa, mas não era a direção do Senhor para mim. O Senhor falou comigo nessa manhã. Feche os teus olhos e já começa a conversar com Deus. Talvez você vai falar: Senhor, me perdoa, porque eu fiz sem a tua direção, Pai, e acrescentou dores. E hoje eu entendo, meu Deus, que a culpa não é do Senhor, é minha. Talvez você já até blasfemou contra o Senhor. Peça perdão. Assuma essa culpa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Deus quer e pode mudar a tua história. Oh Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa direção que o Senhor trouxe para a nossa vida. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes saímos peregrinando de qualquer jeito, Pai. Ah, meu Deus, e sofremos dores, Pai. Meu Deus, tomamos prejuízos porque fazemos da nossa própria cabeça, da nossa própria direção. Fazemos os nossos planos sem incluir o Senhor. Ah, Jesus, perdoa-nos, Senhor. Meu Deus, por todas as decisões que tomamos fora da tua direção. Meu Deus, se alguém sofreu algum prejuízo, está vivendo dias de dores, Pai, perdoa essa pessoa, meu Deus, e restaura, Pai, restaura. Traga de volta tudo aquilo que o diabo roubou dela, a alegria, a esperança. Meu Deus, talvez ela teve até um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, mas hoje eu te peço, meu Deus, restaura, Senhor. Cura as feridas desse coração. Meu Deus, abra uma porta para que essa pessoa possa recuperar, meu Deus, esse lado financeiro que ela teve prejuízo por tomar decisões sem a tua direção. Meu Deus, eu não sei em qual área, Pai, essa pessoa precisa, meu Deus, que o Senhor venha intervir. Mas eu te peço, Pai, intervenha, Senhor. Oh, Jesus, vai mudando tudo o que precisa ser mudado. Vai restaurando, meu Deus, tudo o que precisa ser restaurado. Oh, Jesus, traga de volta aquele que se afastou, aquele que saiu do teu caminho, que venha voltar hoje. Meu Deus, e aqueles que estavam com dúvida, Pai, talvez prontos para tomarem uma decisão, como Davi disse: quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. Oh, Jesus, firma essa pessoa, Pai. Dê a força que ela precisa, Pai, para que ela não venha se desviar, para que ela não venha cair. Meu Deus, te agradecemos por essa palavra. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor já está fazendo nessa manhã. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa hora. Oh, nós te louvamos, Senhor. Faça dessa canção a tua oração nessa hora, em nome de Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. De
basta cante. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. oh Jesus. Meu Deus, que o tempo de chorar venha cessar nessa vida, Pai. Que essa pessoa, meu Deus, venha aplicar o que ela aprendeu hoje. Que ela venha andar segundo a Tua direção, para que ela venha ter uma vida abundante, Pai. E que ela venha, meu Deus, Pai, com muito louvor, te agradecer todos os dias da vida dela. Que ela venha aprender a orar, buscar a Tua direção, Pai, na Tua palavra, antes de tomar qualquer decisão. E mais uma vez eu te peço, esses que já tomaram a decisão, Pai, assim, meu Deus, como, Pai, essa família que saiu a andar errante, a peregrinar, Senhor, oh, meu Deus, e sofreram, meu Deus, dores, tiveram prejuízos,
meu Deus, eu te peço, perdoa essa pessoa, Pai, que fez isso. E hoje, meu Deus, ela toma uma decisão de começar a andar, Senhor, segundo a tua direção, a viver, meu Deus, o Salmos 1, versículo 2, Pai. Ah, meu Deus, que ela comece a ter prazer na tua lei e nela ela venha meditar de dia e de noite. Diga, Senhor Jesus, que todas as minhas decisões sejam dirigidas pelo Senhor. Diga amém e aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Amém.